seleção dos alunos que precisam de português de língua materna é feita após a chegada dos mesmos, dá-se início às atividades letivas e ao fim de 2 meses é-lhes aplicado um teste diagnóstico para vermos em que nível de proficiência linguística que eles se enquadram, se no A1, se no A2, no B1 ou no B2, e depois para lhes darmos o apoio que eles necessitam. Para os alunos migrantes recém-chegados, além de português de língua não materna, nós tentamos oferecer-lhes um maior acompanhamento por parte do diretor de turma, para eles se sentirem acarinhados, e depois damos também salas de estudo, como damos a todos os outros, que se eles quiserem frequentar terão essa possibilidade. O português de língua não materna é muito importante, é fundamental para estes alunos migrantes. São alunos com uma grande vulnerabilidade afetiva e social. No entanto, são alunos que querem muito aprender, querem muito conhecer o país onde estão e aprender o mais rapidamente possível e aprender tudo. E, portanto, o português de língua não materna é essencial porque lhes transmite as competências necessárias para eles se integrarem na escola, na sociedade, mesmo enquanto fator grupo, turma, porque é a turma dos alunos estrangeiros e, portanto, é o local de encontro deles, é um espaço próprio deles. Portanto, também contribui muito para a integração deles a nível social e na escola, além das tais competências sociais que são fundamentais para o currículo das outras disciplinas. Sim, e o português de língua materna ajudou-me a integrar-me com os meus amigos, porque eu antes, quando eu cheguei cá, não sabia falar nada de português, nunca tinha ouvido o português, então eu acho que isso foi um bocadinho mais difícil. E os meus amigos perguntavam, pelo menos, que horas são? Coisas simples. Eu ficava, o que é que ele queria dizer? E não conseguia falar com eles e responder perguntas simples. E agora que já tenho algum conhecimento sobre o português, já consigo falar com as pessoas, não muito bem o português, mas sei desenrascar-me. Com a língua, lógico, podemos falar, temos uma maior interação com as pessoas nativas do país e, sim, a base principal para uma comunicação é saber falar uma língua e isto ajuda-me a ter uma melhor comunicação com os portugueses, no geral, tanto como na fala, como culturalmente, já que estou a aprender coisas da cultura também, não só aprender da língua, senão também da cultura. Acho que é mais fácil conseguir comunicar-me com as outras pessoas a ter língua não materna, porque se não perceber alguma expressão ou quiser mesmo comunicar-me com alguém, é muito importante saber língua não materna, ver a disciplina língua não materna e saber português que aprendemos lá. A primeira dificuldade, sem dúvida, é a barreira da língua. Depois, por parte do professor, é o facto de não conhecer o aluno, desconhece o aluno, portanto, não sabe quais as dificuldades maiores que o aluno tem para poder adequar as estratégias. Por parte do professor é sobretudo essa a grande dificuldade. Por parte do aluno, é todo um conjunto de novidades para ele, portanto, professores novos, escola nova, colegas novos, disciplinas novas, programa novo, língua nova, portanto, é um conjunto de dificuldades. Que tento fazer tudo para que aos poucos as vão perdendo. Eu acho mais fácil agora integrar-me melhor com a sociedade, na escola, fora da escola, graças a português de língua não materna. Acho muito importante. Muitos empregos pedem muitas línguas, só que eu já falo espanhol, só que não falava muito bem o português. Então comecei a frequentar as aulas e ajudou muito. Mesmo agora que ainda misturo, já é melhor do que falava o ano passado. Sim, eu acho que é importante, já que isto ajuda a aprender conceitos que são para português básicos, porque para nós é uma coisa nova, é diferente e conseguimos aprender conceitos básicos da língua portuguesa e também é uma ajuda extra de ajuda que já temos por os nossos colegas.
porque os nossos colegas podem ajudar, o professor também ajuda, e com a ajuda da nossa professora de português, pronto, podemos esclarecer muito mais dúvidas que não podemos esclarecer com a professora de História. Pois, nós estamos a dar o português que os portugueses deram desde a pré-escola e, além disso, nós lá tiramos todas as dúvidas de palavras que nós achamos estranhas, expressões, verbos, tudo. E eu acho importante também para as outras disciplinas, porque para que serve saber História se nem sabemos falar português ou nem sabemos o que significa que está lá. O papel da família na adaptação do aluno é muito no acompanhamento inicial, de os trazer à escola, de tentar ver como é que a escola funciona, e no primeiro dia de aulas, quando eles integram a meio do ano, vêm-nos trazer, nós muitas vezes acompanhamos os alunos à sala e deixamos os pais também os acompanharem. E depois, durante o ano, tentamos criar atividades para os enquadrar, e este ano vamos fazer uma atividade da Festa da Interculturalidade, em que vamos pedir aos pais que cada um deles, ou alguns dos pais que queiram participar, falem da sua cultura do país de origem. Há 10 anos atrás, há cerca de 10 anos atrás, trabalhei com um grupo de alunos, sobretudo ucranianos, porque tivemos uma grande vaga de ucranianos em Portugal. Atualmente mudou, portanto, nessa altura era diferente trabalhar com eles, além de haver aulas de apoio, não eram aulas normais de português de língua não materna, era apenas apoio, mas tinha que recorrer muito ao inglês, porque eram alunos que não percebiam de todo o português. Atualmente temos uma grande vaga de alunos vindos da Venezuela, devido à conjuntura política e social do país, da Venezuela, e portanto esses alunos torna-se mais fácil trabalhar com eles, digamos assim, porque é uma língua mais similar ao português, e são alunos cujo pai ou a mãe normalmente são portugueses e portanto eles querem muito aprender a cultura portuguesa e tudo o que diz respeito a Portugal. A aula de português de língua não materna é frequentada pelos alunos dependendo do nível de proficiência linguística que eles integram pela primeira vez. Se eles integrarem o A1 e no final do ano tiverem classificação positiva, no ano seguinte integram o A2 e depois no ano seguinte, se tiverem nível positivo, integram o B1. Portanto, no máximo, durante 3 anos, os alunos têm essa possibilidade desse acompanhamento. Graças a português de língua não materna, eu pessoalmente consegui acompanhar-me muito melhor e melhorar as minhas notas nas disciplinas da escola. Porque, sem saber a língua, claro que não podia tirar boas notas, nem podia perceber a professora, nem podia fazer os textos. É fácil acompanhar as outras disciplinas com a ajuda de português de língua não materna, porque, no meu caso, que estou no 12º, tenho cotações no teste que é do português. Então, o português de língua não materna ajuda a tirar muitas dúvidas e erros que cometi anteriormente nos testes, que é agora, já sei para não cometer nos outros e não tirar aquilo da cotação. Em relação ao exame de português de língua não materna, estou um bocado nervosa, como para todos os exames, mas acho que não será tão difícil como o exame de português normal.